Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no Salmo 141, só faltam 9. Contagem regressiva também no final de ano, né, gente? Então, vamos que vamos. Que seja um ano que fechemos esse ano com chave de ouro, mais conhecedores da Bíblia, da Palavra de Deus, com mais unção, orientação, direção do próprio Deus, né? Acerca daquilo que Ele quer nos contar, nos falar, nos orientar, nos mostrar, nos direcionar para o próximo ano, para a próxima temporada da nossa vida. Bom, e hoje nós estamos no Salmo 141. O Salmo 140 a gente viu ali, né? O salmista Davi também, esse Salmo 141 também é de Davi. E a gente viu o salmista no Salmo 140 orando, pedindo ali para Deus o livrar de todos aqueles que provocam brigas, que causam contendas, que são os inimigos, né, dele, que estão à espreita dele, armando armadilhas, esperando que ele caia, para ele ser envergonhado, derrotado. Então, o salmista, ele vai fazer essa oração a Deus confrontando isso, e a gente, não sei vocês, mas eu pelo menos aprendi, né? Eu falava que eu não sabia fazer uma oração de guerra. Eu acho que o Salmo 140 e tanto quanto outros salmos, outras palavras na Bíblia nos ensinam a fazer essa oração de guerra, essa oração em que a gente pode ali, tá buscando essa blindagem, tá confrontando as obras e as artimanhas do inimigo da maneira certa, porque dizem que a nossa luta não é contra carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades, né? Contra seres que ficam ali, às vezes, tiçando as pessoas contra nós, né? Pessoas que têm aí esse acesso mais fácil do inimigo, né? Tipo, dos endemoniados. Falando aqui bem a verdade, né? Tem uns endemoniados que, tipo... Mas a nossa luta não é contra carne, contra sangue. A nossa luta não deve ser contra as pessoas. A gente deve saber que há, sim, uma obra preparada para nós, né? Que o inimigo muitas das vezes está furioso conosco e a gente precisa se precaver disso. E nesse Salmo 41 eu acho interessante porque é uma oração em outro momento que Davi faz. Porém, eu consigo ligar uma coisa com a outra. Por quê? Porque no salmo anterior ele ora para Deus pedindo proteção em relação a isso. Nesse salmo, em algumas partes, ele vai pedir proteção em relação a ele. Que ele não fira também, que ele não seja essa pessoa que vai atacar da mesma forma, que vai ter a mesma palavra, a mesma conversa, as mesmas atitudes que os inimigos dele. Então, ele vai pedir, Deus, vigia a porta dos meus lábios, vigia os meus lábios, não deixa que dos meus lábios saiam. Porque quantas vezes às vezes a gente não é atacado e a gente quer atacar, né? E então é isso, vamos orar, vamos ver como é que o Senhor nos conduz aqui nessa conversa, amém? Amém, Jesus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por mais um dia, sabe, Deus, por mais uma vez estarmos diante da Tua presença, Deus, podermos ler a Tua palavra. Muito obrigada por isso, obrigada por uma semana que se inicia, Deus, e viemos aqui buscar orientações do Senhor, Deus, para saber como proceder ao longo dessa semana, ao longo desse dia, Pai. Sabe, os desafios que vierem, as obras preparadas contra nós que nós não sabemos
né, as armadilhas, enfim, as artimanhas de Satanás contra nós. Em nome de Jesus, Deus, desde já damos uma ordem, Deus, para que todas elas sejam desfeitas, Senhor, em nome de Jesus, e que nós saibamos lidar com os desafios à nossa frente, com as... com tudo, sabe, Deus, que vier, até mesmo com as pedradas. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a ser mais parecidos com Jesus, sabe, Pai, em nome de Jesus, à medida que formos caminhando, nós queremos ser mais parecidos com o Senhor Jesus, sabe, os teus discípulos foram e nós também queremos ser. Então, nos ensine a partir de hoje, através deste salmo, é o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, gente. Bom dia, mãe, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Salmo 141 vai dizer o seguinte: Ó Senhor Deus, eu clamo a Ti. Vem depressa me socorrer. Escuta-me quando peço a Tua ajuda. Recebe a minha oração como se fosse um incenso, e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Ou seja, Davi aqui nesse primeiro momento, ele está sim pedindo ali a ajuda e o socorro de Deus, mas ele está falando, deixa eu falar, que também as minhas atitudes sejam agradáveis a Ti, que as minhas atitudes sejam condizentes com aquilo que eu vivo, com quem eu tenho buscado, o Senhor que é o dono de toda paz, de toda mansidão, de toda paciência, de toda, de toda luz, de tudo que é de bom. Não pode haver em mim coisas que me, não pode haver em mim amargura, ressentimento, raiva, ira. Então, assim, em primeiro lugar, Davi está falando isso, que quando eu for orar a Ti, então que o Senhor aceite as minhas mãos levantadas como se fossem ofertas de amor a Ti, como se fossem, né? E aí ele vai falar, controla a minha boca, não me deixa falar o que eu não devo, o que eu quero muitas vezes. E aí vai continuar, não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos ou tome parte na maldade deles, e que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isso é um gesto de amizade. Mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade. Como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura deles. Mas eu, ó Senhor meu Deus, continuo confiando em Ti e buscando a Tua proteção. Não me deixes morrer. Livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livra-me das armadilhas dos que fazem o mal. Que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Assim acaba o Salmo 141, mas aí é interessante que ele fala assim, não permita que o meu coração deseje fazer o mal como eles fazem. E que eu não ande, outra coisa que ele vai falar que é muito importante também, que eu não ande com pessoas e nem tome parte na maldade deles, que eu nunca esteja presente nas festas deles. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos nos tornando esse tipo de pessoas, né? Pessoas que começam a achar tudo normal, que acha que tipo, eu tenho razão de estar assim, nananã. Por quê? Porque a gente está caminhando demais com pessoas assim, porque a gente tá fazendo aliança com pessoas assim, porque a gente tá sendo, como é que se diz? Cercada por esse tipo de mentalidade de pessoas que, né, fazem isso e a gente está participando das festas deles, né, enfim, da mesa deles, a gente está comendo a mesma coisa que eles,
né? Então, que a gente possa vigiar em relação a isso, sabe? Acho que tá chegando o Natal e Natal é um bom momento, né, gente? Pra gente pensar sobre isso. E é bom que seja bem antes, dia 22. Obrigada, Senhor, por dar essa palavra para nós. Por quê? Porque Natal costuma ser momentos assim, né? Aquela tia enjoada que vira para você e fala: nossa, não casou até hoje. Nossa, vai ficar pra titia. Nossa, mas esse menino até hoje não tomou jeito na vida. Nossa, mas que mais? E são as más línguas que vão ali, né? E aí, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê livramentos de pecar, né? Nesse momento tão especial, que a gente mantenha o espírito natalino. Lá no meu trabalho, a gente fez um amigo oculto e tava todo mundo meio rusgado entre a gente, né? Eu comentei aqui. Tava, tipo, gente, tinha farpas para todo lado, mas porque a gente tá passando por um período, assim, de muita pressão. Mas enfim, tinha rusga por todo lado. Aí a menina virou e falou: gente, eu não tô sentindo o espírito natalino nesse lugar. Mas enfim, sabe? E aí a gente foi conversando, foi se entendendo. Depois que eu li a palavra, que eu entendi que havia um espírito, né? Eu comecei a orar sobre isso. Enfim, não vou falar que melhorou totalmente, é, mas é isso, sabe? Todos os dias eu tenho orado e pedido para Deus, sabe? Por mais que eu tenha razão ou se eu não tiver razão, sabe? Me ajuda, controla a minha língua, sabe? Controla os meus pensamentos, os meus sentimentos, sabe? Me ajuda a fazer o que é certo. Me ajuda a falar de uma maneira mansa, pacífica, saudável. Me ajuda a não achar que eu tenho sempre razão. E é isso, sabe, gente? E outra coisa que me chama a atenção nesse salmo é que Davi, ele tinha certeza do que ia acontecer com aqueles perversos, com aquelas pessoas malvadas, sabe? Ele sabia que ele estava sendo injustiçado e ele vira e ele fala: quando seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade. E esse salmo é ali um pouco antes, né? É quando Davi está sendo perseguido por Saul. E Davi, ele se recusava em levantar a sua mão ou a sua voz, né, para Saul. Ele se recusava a fazer qualquer coisa contra Saul. Mas ele sabia que ele estava sendo perseguindo injustamente. E aí ele fala, sabe? Ele fala: sabe, Senhor, livra-me então das redes dos perversos e que os maus caiam nas suas próprias armadilhas. A gente sabe o que aconteceu com Saul, né? Mas Davi, ele foi rei. Então, que você tenha segurança na palavra de Deus a seu respeito, sabe? No que o Senhor tem para você, tem para sua vida e que o Senhor, se você confiar no Senhor, né? E ele finaliza dizendo isso, que ele confia em Deus. E é isso, sabe? Então que a gente, independente das farpas que forem soltadas contra nós, independente das palavras maldosas, independente das armadilhas, vamos orar e vamos pedir para Deus desfazer todas elas em nosso favor, em nome de Jesus. Mas nós vamos também, sabe, continuar vigiando as portas dos nossos lábios, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para que a gente não deixe que isso, sabe, tome conta do nosso coração e se torne um coração feio, um coração ressentido, um coração, sabe, que vai estragar tudo na noite de Natal, ou que vai estragar tudo aí no início do ano, sabe, mas que a gente possa estar se vigiando em relação a isso, amém? E é isso. Vencemos o nosso tempo. Bom domingo para vocês. Vamos que vamos para a igreja. Tchau.